que a gente está no momento de fazer, de acreditar, de realizar nossos sonhos, né? Eu acho que é o mais importante de tudo na vida, né? Você conseguir fazer as coisas que você ama, viver disso. Eu sempre falo que eu sou um cara privilegiado, de poder viver de cinema. Hoje eu vivo de cinema, assim, eu faço o que eu gosto, sabe? O último dia nunca é o último dia. A decisão acontece muito antes da ação, a despedida ocorre sem que você saiba, o entendimento só vem depois de meses. Assim é a vida, feita de últimos dias todo dia. E é nesse clima de literatura, poesia, que eu recebo hoje o nosso convidado, que é quem deu vida a Cavídeo, esse espaço fantástico que hoje abriga o desabafo. Mas antes da gente receber ele, quero trazer algumas curiosidades do programa. A primeira é que, diferente dos programas desse formato, aqui não tem corte. O programa vai ao ar completo, na íntegra. Acreditamos na sincronicidade, que cada erro, silêncio, barulho, enfim, tem algo para nos dizer e pode despertar alguém. Além disso, assim como vocês, eu também sou surpreendido pelo tema. Afinal, se num filme, numa música, num livro, num encontro, o assunto é surpresa, acredito que aqui também deva ser. Vejo que assim fica mais natural e verdadeiro com vocês. Bom, dito tudo isso, chegou a hora da gente receber o grande Cavi. Opa! E aí? Obrigado aí pelo convite. Bem-vindo à lojinha Estação Cavídeo. Muito obrigado agora diante do nosso público por você ter aberto a porta da sua casa para a gente estar aqui gravando e compartilhando toda a riqueza que esse mundo do cinema, da literatura, da música tem para a gente, né? Aqui a Cavídeo tem essa filosofia, assim, sempre está de portas abertas para os artistas entrarem, tanto aqui quanto na produtora lá nas Laranjeiras. É um grande coletivo de pessoas querendo produzir, fazer cultura. Isso é muito, muito rico e algumas vezes a gente pode não encontrar muitos espaços na vida e quando encontra é realmente muito rico. E aí nesse movimento, o que move você, o que despertou para que você siga esse caminho, abrindo portas, fazendo arte, tudo mais? Então, minha vida com cinema, né, com arte de uma forma geral, eu era atleta de judô antes, né? Eu ia para as Olimpíadas, a vida inteira meu sonho era judô, as Olimpíadas, aí eu machuquei nas vésperas da viagem, não consegui, e tive a ideia de abrir uma locadora de filmes. Não entendia nada de cinema. Aí a locadora foi me apresentando esse universo, os próprios clientes, iam perguntando dos filmes, dos diretores, aí eu fui meio que aprendendo com os clientes, e aí foi ali que foi a minha escola, ali, a locadora Cavídeo, que era na Cobal do Maitá, que hoje em dia é em Laranjeiras, há 28 anos atrás, 97, foi quando eu comecei a me envolver com cinema, e aí com o tempo a locadora se virou uma produtora de eventos, começamos a fazer cineclubes, depois começamos a fazer filmes, e hoje em dia a Cavídeo ainda é uma locadora, existe ainda, mas é uma produtora, uma distribuidora e também trabalha com exibição, com cineclubes, aqui com cinema estação. Então agora a minha vida é 24 horas por dia, cinema, arte, e o judô ficou para trás. E hoje estamos aqui no Estação fazendo essa ocupação artística aqui, com essa loja, com vários eventos. Sim, super necessário. E a gente falou mais cedo sobre sincronicidade, esses acidentes da vida. Total. Como que ele vai criando, traçando outras rotas que muitas vezes a gente nem imaginou. Certeza. E que hoje faz a gente... Toda a minha vida hoje, que eu tenho, que eu faço,
Eu nunca imaginei que eu fosse. Para mim, eu ia ser um judoca, um professor de judô, professor de educação física, teria uma academia. Hoje em dia, minha vida é o cinema, né? Fazendo, distribuindo, exibindo, com essa lojinha, fazendo filmagens, filmes, conhecendo pessoas, viajando. Mas foi uma coisa realmente por acaso. E contando muita história, né? Com certeza. Isso é incrível, conversa muito com essa proposta do desabafo. E aí, seguindo essa rota do que a gente conversa muitas vezes aqui, aí a partir da tua vivência no judô, na arte, enfim, o que você estiver sentindo hoje, o que você tem para desabafar, para trazer aqui pra gente algo para ficar marcado, gravado para as... acho que se for passar em desabafo, a gente sempre pensa numa coisa negativa, né? Mas eu vou falar uma coisa positiva, Boa. assim. Que eu acho que o Brasil está crescendo, assim, cada vez mais no apoio à cultura. A gente teve um momento muito ruim na pandemia com o antigo governo, agora a gente está crescendo de novo. Você vê aí resultados aí internacionais dos nossos filmes, dos nossos artistas. Então a gente está num momento muito bonito, assim, muito legal e inspirador, assim. Não só para quem está fazendo, mas para quem está começando, assim. Olhar lá para frente e falar assim, pô, eu quero chegar lá também, quero estar lá junto, quero fazer um filme também que rode o mundo, que emocione as pessoas. Eu acho que isso também não é só no cinema, acho que de uma forma geral, assim. A gente está vivendo um momento otimista, assim, né? Tá todo mundo esperando e contando que as coisas vão melhorar, assim, e vendo uma luz no fim do túnel. Porque antigamente a gente não via essa luz, agora ela existe, ela tá lá, falta a gente agora trabalhar muito para chegar lá, entendeu? Então eu acho que a gente está no momento de fazer, de acreditar, de realizar os nossos sonhos, né? Eu acho que é o mais importante de tudo na vida, né? Você conseguir fazer as coisas que você ama, viver disso, né? Eu sempre falo que eu sou um cara privilegiado de poder viver cinema. Hoje eu vivo de cinema, assim, eu faço o que eu gosto, sabe? Eu não preciso fazer uma outra coisa para ganhar dinheiro, para me aposentar e depois fazer o que eu quero. Eu já faço agora, entendeu? Então, assim, isso é um privilégio, sabe? E é muito difícil, mas eu acho que se você acreditar e se você trabalhar muito, se juntar com pessoas legais, isso é possível, assim, sabe? Então isso é muito legal, assim, poder ter essa possibilidade de fazer as coisas que você gosta, que você ama, viver disso. Sim, de tamanho enfim, que possa ser a importância disso no sentido de deixar as portas, janelas abertas para as gerações que estão vindo ver essa luz, né, no corredor. Mas mais cedo a gente estava falando sobre dar o passo e Deus dá o chão. Sim. Um pouco relacionado com como você traz suas produções, enfim, Sim. Como você trabalha um pouco. Como que você aplica isso na vida? Então, eu sou um otimista, assim, desde sempre. E o problema sempre da cultura, assim, né, que assim, pelo menos para mim, é conseguir a grana, né? Conseguir o apoio, o suporte. E como conseguir isso, né? Aqui no Brasil é muito burocrático. Você às vezes gasta mais tempo preenchendo o formulário do que criando, entendeu? Então eu não feliz com esse jeito que a arte e o cinema se transformou, eu criei o meu próprio caminho, um outro caminho. Estou falando que é melhor ou pior. Eu acho que você faz escolhas, não existe certo e errado. Cada um cria o seu certo, cria o seu errado. Às vezes tem gente que quer fazer desse jeito, tem gente que quer fazer do outro. O jeito convencional, eu não gostei, eu não me adaptei, eu não quis seguir. E fui criando um caminho alternativo. E aí um deles, como eu te falei anteriormente, é a coisa de fazer filme, né? Eu, por exemplo, não espero editais, patrocínios para começar a fazer. Eu já vou fazendo. E eu acho que essa ação de fazer, você vai girando uma roda e as coisas vão acontecendo, sabe? E aí, fatalmente, as coisas vão surgindo, vão aparecendo parceiros, patrocínios. Então eu faço muitos filmes, sabe? Eu poderia, por exemplo, nesses 20 anos, 25 anos de cinema que eu trabalho, eu ganhei 10 editais. Eu teria feito 10 filmes. Eu fiz 350 filmes,
entendeu? É muito filme. Continuo fazendo vários ao mesmo tempo, entendeu? Às vezes eu ganho uma grana para fazer um, aí faço 4 sem dinheiro, aí faço um com dinheiro, aí esse com dinheiro eu ajudo a fazer mais 2 sem dinheiro. Eu vou criando caminhos, possibilidades para estar sempre criando, sempre fazendo. Que eu acho muito ruim, por exemplo, num jeito profissional de cinema, para você conseguir 5 milhões de reais, 10 milhões, que é o orçamento de um filme hoje em dia, você às vezes demora 8 anos. Eu não quero ficar fazendo um filme de 8 anos. Eu quero fazer 8 filmes em um ano. Muito bom. E a gente falando, né, da importância da arte, eu vejo que ela é algo que mantém você vivo, né, um dos seus combustíveis. E, de modo geral, o que você pode falar para a gente da importância, da necessidade para a arte, que por alguns governos atrás não foi dada tanta importância, agora, graças a Deus, está voltando à tona? O que você nos eu acho diz? que assim, a arte, para mim, é uma necessidade, é quase um oxigênio. Assim, eu preciso da arte para viver. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que vê a arte como uma forma de diversão, de entretenimento. Também é super legal. Mas uma amiga minha falou comigo essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Assim. Quando você está num momento difícil, assim, uma pandemia, você está doente, sofre um acidente ou está sofrendo por alguma coisa, o que te ajuda a ser mais feliz, a se reencontrar, a voltar? É a arte, é o cinema, é a leitura, é teatro, essa energia que a arte emana, assim, essa coisa mágica, esse encantamento, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal fala assim, a arte é supérflua, a arte não é a principal. Mas quando você está num momento de dificuldade, quem te salva é a arte. Na pandemia, o que salvava as pessoas em casa trancado? Era ver filmes, era conversar, ouvir música, cantar, gritar, se mexer, se movimentar. Então a arte, cara, é fundamental. Às vezes as pessoas não entendem isso ou não acreditam nisso. Mas depois, quando elas passam por essa experiência, elas veem como que a arte é importante. Sim. Ela realmente é um remédio para a nossa alma, enfim, outros planos aí, que muitas vezes não dá para ter essa noção no racional, mas no sentir, ela se mostra muito poderosa, né? Até as pessoas que são contra a arte, né? Algumas pessoas veem a arte como inimigas. Cara, o que elas faziam na pandemia? Ficavam em casa olhando pro teto? Claro que não. Sim. Elas faziam alguma coisa que sempre tinha alguma relação com a arte, mesmo que seja ver televisão, ler livro, nadar, pintar, fotografar, fazer vídeos, isso tudo é arte, entendeu? Então a arte, ela complementa a nossa vida, assim, não basta só viver, sabe? A vida, você não nasce para acordar, comer, dormir, aí a arte entra ali para fazer a sua vida ser melhor. Sim, para colorir, né? Com certeza. Eu costumo dizer que assim como eu preciso correr, me alimentar, preciso, na mesma necessidade de importância, me envolver com a arte. Tem até aquela música do Titãs, a gente não é só comida, né? A gente não é só diversão e arte também, né? Então acho que é necessário, assim. Eu nem se falo, eu vivo 24 horas de arte, eu acordo pensando em arte, durmo pensando em arte, faço o dia inteiro arte, e quando eu não posso, assim, eu fico angustiado. Eu tenho uma necessidade, para mim é fundamental para mim poder viver feliz. Nossa. E que bom que você segue esse chamado, porque a gente precisa muito mesmo. E aí, dando sequência nesse nosso papo, nossa conversa, que tipo de conhecimento, lição que você aprendeu na vida e quer compartilhar? Talvez gostaria de ter ouvido antes. Eu acho assim, uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, sabe? E no cinema, principalmente, também, que é o compartilhamento, assim, né? As parcerias, né? Você não consegue fazer as coisas sozinho. Por mais que você seja independente, você sempre depende de alguém, depende de um parceiro, de um amigo, de um ator, de uma pessoa, de uma familiar. Então acho que é sempre pensar no coletivo, sabe? Eu sempre, quando vou fazer um filme, assim, eu junto uma equipe, eu junto um grupo, eu formo meu time, sabe? Então acho que as parcerias são muito bem-vindas. E justamente ela também substitui a falta de dinheiro, por exemplo. Eu falo que quanto menos dinheiro você tem,
mais parceiros você precisa ter, sabe? Então tá sempre tentando se agregar às pessoas, trazer as pessoas. A K-Video é um pouco isso, é um pouco esse retrato, né? De trazer as pessoas para cá, vem filmar aqui, vamos conversar aqui, vamos lançar um livro aqui, vamos fazer uma festa, vamos passar seu filme aqui, vamos filmar junto, me ajuda que eu te ajudo. É uma coisa meio utópica, assim, o pessoal fala assim, mas isso aí não acontece sempre. Cara, a K-Video vive muito isso, entendeu? A gente sempre conta com parceiros, amigos, e é isso, assim, eu te ajudo, e aí futuramente você me ajuda, sabe? Também não é legal assim, eu te ajudo e depois você não me ajuda, sabe? Isso não é parceria. Parceria é essa troca de conhecimento. Por exemplo, você nunca sabe tudo, né? Eu, quando comecei, sempre fui um bom produtor, mas eu era um péssimo roteirista e não conhecia nenhum ator. Aí eu conheci o pessoal do Vidigal, lá do Nós do Morro, do grupo Nós do Morro. Eles eram ótimos roteiristas, ótimos atores, péssimos produtores. Eles lá, eu aqui, ninguém conseguia fazer nada. Quando a gente se junta, meu ponto fraco é o ponto forte deles, o ponto fraco deles é o meu ponto forte. A gente consegue, aí bomba. Igual eu também, quando eu me juntei ao Estação. O Estação estava vindo da pandemia, estava correndo o risco de ser despejado, fechar, ninguém mais vinha ao cinema. Aí a Adriana Hatz me chamou para vir para cá, para fazer uma ocupação aqui. Aí eu fiz um movimento chamado Fica Estação, tem até o cartaz lá pendurado, abri essa loja, comecei a fazer eventos, comecei a pensar outras coisas aqui para o cinema, além do filme, fazer teatro, fazer festa, lançamento de livro, performance, aniversário, homenagens. E aí eu acho que potencializou uma coisa que elas não faziam tanto. E eu, por exemplo, eu fazia, mas não tinha um lugar para fazer. Elas tinham um lugar, mas não tinha pessoa. Quando a gente se juntou, se encontrou, a coisa deu certo, entendeu? Então, acho que isso é muito legal, assim, a gente juntar forças, assim. Um ajuda o outro e a gente acaba sendo mais forte. Sim, sim. Me fez até lembrar uma vez, uma frase que um amigo me disse uma vez, que quando você ajuda uma pessoa, naturalmente você vai ajudando essa roda a girar, né? Porque quem é ajudado vai ajudar, e aí nesse plantio a gente vai construindo essa consciência coletiva que é tão importante, né? Porque cada vez mais com as bolhas, redes sociais e tal, acaba ficando as pessoas um pouco isoladas, ou cada uma... Acham que estão conectadas, mas não estão necessariamente. Né? E aí você trazer essa mensagem de... Uma esperança mesmo, né? De como isso funciona, e mais do que funcionar é poderosíssimo, né? Sim. O encontro também é muito poderoso, né? Se eu vejo aqui, às vezes, as pessoas falam assim, vou ver filme em casa, sozinho. Cara, quando você vem aqui pro cinema e vê aquela sala lotada, aquelas pessoas vibrando, aquela fila, aqueles encontros, é uma outra coisa, é uma outra experiência, né? Que, às vezes, a tecnologia e você tá sozinho e as mídias sociais não te oferecem, entendeu? Então, acho que é fundamental esse encontro, essa parceria, essa troca, um ajudando o outro. Acho que tudo fica mais potente. Mais potente. É o show da vida acontecendo, né? E aí entre esses acidentes da vida vai florescendo, acontecendo coisas que a gente não consegue nem imaginar. Acho que isso... A vida é altos e baixos, né? Eu faço até uma simbologia, sempre eu faço uma analogia com o judô, né? Às vezes você perde, né? Com uma competição, uma luta, mas aí, às vezes, essa derrota te faz aprender e crescer. E aí você te leva depois à vitória, assim. Então, e faz parte da vida, né? Perder, cair, levantar, assim. Então, acho que também momentos como esse faz você também reinventar, você se juntar, você pensar novas soluções. Então, às vezes, as crises também ajudam o nascimento de uma coisa nova, de um novo pensamento. Então, acho que faz parte também, assim, é não pensar, às vezes, isso como uma coisa negativa. Por exemplo, quando eu machuquei meu joelho e não pude ir mais para as Olimpíadas, que era o meu sonho desde 11 anos de idade, eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei deprimido, falei, a vida inteira esperando esse momento, na hora que eu ia conseguir, eu machuco. Mas eu não imaginava que aquilo ali ia me trazer para o cinema, ia nascer uma nova vida para mim, assim, sabe? Então, às vezes, no momento ali, aquele momento você não entende porque aconteceu aquilo, mas lá na frente você vai ver que teve um motivo e foi pro melhor. No tempo do tempo vai acontecer. Você estava falando, né, do tempo. E agora eu acho que uma das perguntas que vai ser mais difíceis para você, então não necessariamente fique limitado a 1, 2, o que vier na sua cabeça, sobre obras, seja música, livros ou filmes, que marcaram a sua vida
Ixi. Você pode compartilhar aqui com a gente e, quem sabe, impactar outras vidas por aí também. Ó, confesso que eu não sou um ávido leitor. Eu acho que até tenho essa livraria aqui para suprir esse meu grande defeito. Eu sou um cara assim, eu sou muito inquieto, sabe? Então eu sou um cara do movimento. Então eu tô sempre assim, eu não consigo ficar muito tempo parado, assim, lendo o livro, concentrado. Já fico pensando em outra coisa assim. Então acaba que eu sou um cinéfilo, né? Eu vejo quase todo dia um filme no cinema. Às vezes vejo 2, às vezes vejo 3 no mesmo dia, assim. Então eu amo, assim, ver filmes. Teatro é uma coisa nova, mas eu gosto muito. A minha mulher, que eu casei, é uma atriz de teatro. Então ela me levou pro teatro, eu tô levando ela pro cinema, tá tendo essa troca. Tem aqui, pra mim tá sendo um grande aprendizado. E a própria K-Video, cara, quando eu inaugurei ela, eu lembro que eu ajudava muitos grupos de poesia, por exemplo, a gente tinha um projetor de vídeo, isso nos anos 90, né? Quase ninguém tinha. Quem tinha não emprestava. Eu emprestava o meu projetor. Então as pessoas usavam em eventos. Por exemplo, o CEP 20.000 fazia projeção de videoartes, de videopoemas. E aí eu acabava tendo que ir lá para organizar, para dar o play lá para o meu projetor. E eu fui conhecendo essas outras artes. Eu achava poesia chato pra caramba, eu achava teatro insuportável, achava dança um porre. Só que eu não conhecia. Legal. Mas quando você não conhece, você diz que não gosta, né? E aí eu, sem querer, para ajudar, apoiar esses eventos, para divulgar a minha locadora, eu ia lá para filmar, para emprestar meu projetor. E aquilo ali foi me apresentando um novo mundo que eu desconhecia. Eu era do judô. Eu treinava 8 horas por dia. Eu não via teatro, achava chato. Quando eu comecei a frequentar esses lugares, falei, pô, não é tão chato assim, pô, tem peças legais, pô, tem poetas sensacionais, pô, tem danças lindas, pô, experimentais, diferentes, e eu fui conhecendo, assim. Hoje em dia eu amo, assim, apesar do cinema ainda ser a minha preferência, eu adoro ver espetáculos de dança, de teatro, poesia também, eu até organizo eventos aqui de teatro, poesia, lanço livros também bastante, mas tem esse grande defeito, preciso ler mais, assim. Então, pensando em coisas que me impactaram, assim, talvez eu vou falar mais de filmes, que é mais a minha onda, assim. Por exemplo, teve um filme que eu vi aqui, olha que louco. Quando eu estudava economia, eu estudei economia, eu ainda era do judô, e aí eu tava para abrir a minha locadora. Tive essa ideia de abrir a locadora, aí foi um vendedor lá vender filmes para mim. Normalmente os vendedores iam lá oferecer os filmes, e eles falaram assim, não compra filme brasileiro não, que filme brasileiro é ruim, não aluga, ninguém quer, o som é ruim, tosco, mal feito. Falei, cara, será mesmo? Fiquei nessa dúvida, assim, falei, pô, mas eu tô entrando agora nesse ramo, não conheço nada. E aí passou um filme aqui, Central do Brasil, tava passando em 97. Nossa. Cara, aí eu vim ver. Eu saí tão impactado do filme, assim, aquele filme me tocou tanto, assim, que eu falei, cara, o cinema brasileiro é muito bom, não é ruim, esse cara não entende nada que tá falando, ele não sabe o que ele tá falando. Talvez ele não tenha visto o filme brasileiro. Só tá reproduzindo. O que ele ouviu falar, o que alguém reclamou. Eu vou especializar a K-Video em filme brasileiro. Nossa. Aí eu falei, vou inverter tudo. Em vez de não botar filme brasileiro, eu vou só botar filme brasileiro. E aí também, depois eu vi um outro filme também que me impactou muito, foi Baile Perfumado, que é um filme pernambucano do Lírio Ferreira, do Paulo Caldas. Também tinha música do Chico Sainz junto, aquela imagem do sertão, daqueles canyons de Sergipe lá. Então eu falei, cara, o cinema brasileiro é muito bom, cara. Como é que as pessoas não acham isso, entendeu? E aí, o que aconteceu também? Além dessa história específica, eu lembro que toda vez que eu ficava com algum problema, assim, por exemplo, fui pego colando na minha faculdade, assim, o cara me deu 0. Aí toda vez que eu ficava triste, eu vinha ver o Central do Brasil. Central do Brasil, cara, virou quase um remédio, assim, pra mim. Eu vi umas 8 vezes, assim. Nossa. Sempre que tinha algum problema, vou ver o Central do Brasil. Não sei porquê, esse filme me era uma injeção de ânimo, de força, de esperança, assim. Quase um remédio, assim, sabe? Contra a depressão, contra qualquer coisa. Então, assim, foi um filme que... E até hoje, quando eu vejo, eu me emociono, me traz aquela música. Eu fiz um curta chamado A Distração de Van, até que foi para Cannes depois, já como cineasta. Também
Tem a cena final que eu me inspiro naquela caminhada final do garotinho, quando a Fernanda Montenegro tá indo embora, tem aquela música linda que toca, ela começa a ler aquela carta que sempre se emociona. Então esse filme, ele me impactou muito, assim, me influenciou muito. Outro filme brasileiro também que me influenciou muito foi o Cidade de Deus, assim, foi um filme que eu entrei também sem saber o que eu ia ver e saí totalmente zonzo, assim, falei, caraca, que filme é esse? Que história é essa? E aí, anos depois, eu acabei fazendo um documentário chamado Cidade de Deus, 10 anos depois, que foi uma pesquisa que eu fiz junto com o pessoal do Nós do Morro, de onde saíram esses atores. O que aconteceu com esses 200 atores que vieram das favelas? Muitos não eram nem atores, ou estavam começando no cinema ainda. 10 anos depois, o que aquele filme, aquela obra mudou a vida deles? Alguns para bem, outros para mal. E aí eu fiz esse filme, que está hoje na Netflix em 130 países. É um filme que eu viajei o mundo inteiro para apresentar e que nasce desse outro filme, né, que é o Cidade de Deus, né? Que é um marco do cinema brasileiro também, né? É um filme que qualquer lugar do mundo que você vai, todo mundo conhece, que nasce de uma obra literária, né? Que ele vem de um livro do Paulo Lins, conta a experiência dele lá na Cidade de Deus, as histórias que ele observava. Então, assim, não é exatamente um livro, mas é um filme que veio de um livro. Então, posso falar, então, que esse livro também, de uma certa forma, mudou a minha vida. Sim, tá tudo conectado, né? No filme tem música. Nossa, esse filme tem trilha sonora maravilhosa, os atores são maravilhosos. Sim. Tudo, assim, tem comédia, tem suspense, tem drama, tem amor, tem violência. É um filme que mistura gêneros e impressionante. Assim, quando eu tô mexendo na televisão, assim, tá passando Cidade de Deus no canal, eu falei, vou ver 5 minutinhos. Acabo vendo tudo, de novo, parar, né? E te prende. E eu gostei muito que você trouxe no início dessa coisa do ir conhecer, como que o conhecimento liberta a gente, né? Total. A partir do momento que a gente se permite conhecer, a gente se encanta, se permite. E como que você teve essa curiosidade, essa ideia, esse insight de pensar Cidade de Deus 10 anos depois? Então, foi por acaso, de novo. Como eu te falei, eu me juntei ao Nós do Morro para fazer filmes. Eles estavam começando, eles eram atores, Nós do Morro era uma escola de ator. E depois do filme Cidade de Deus, eles começaram a querer também fazer filmes. Nos anos 2000, surge o digital. Vem a câmera digital, o projetor digital, os programas de edição digital. Democratizou. O cinema, que era uma coisa feito para ricos, feito em película, tem a película aqui no chão até, ele passou a ser digital. E aí começou a possibilitar que pessoas que não fossem ricas também a fazer cinema, também a mostrar cinema, a pensar cinema, não só ser mostrados, poder ter o seu próprio ponto de vista. Eu era dessa geração digital também, eu começo a fazer filme nos anos 2000, 2003, 2004. E essa galera da favela também. O Nós do Morro se transforma também numa escola de cinema, pós-Cidade de Deus. Eu, por acaso, me encontro com eles lá, começo a fazer essa parceria, um ajuda o outro. E aí eu comecei a perceber que 80% do elenco do Cidade de Deus tinha vindo do Vidigal, tinha vindo dessa escola de Nós do Morro, entendeu? E aí eu me deparava, quando eu ia lá no Vidigal, eu subia lá o morro para ir no Nós do Morro, eu encontrava o ator do Cidade de Deus, Roberta Rodrigues, tem um louco gritando lá fora, o Jonathan Henniger, o Alexandre, o Babu, eu encontrava eles assim, como se fossem pessoas normais. Falei, caraca, o cara da Cidade de Deus, caraca, aquele ator, o Bené, caraca, aquele ator lá foda, tá aqui, na padaria comprar pão, assim. Eu falei, cara, aí quando eu tava num festival em Sergipe, aí uma amiga minha, uma jornalista de Brasília, falou assim, Cavi, tô fazendo uma matéria aqui pro Jornal de Brasília sobre os 10 anos da Cidade de Deus, e o que aconteceu com esses atores? Você frequenta lá o Vidigal, você pode me ajudar a fazer essa matéria? Aí eu ajudei, falei assim, Thiago Martins virou cantor, esse aqui virou ator, esse aqui largou, esse aqui parou, esse aqui virou... Aí depois ela falou assim, por que você não faz um filme? Pô, você conhece todo mundo, você trabalha lá com eles, tem esse acesso a eles. É incrível, todo mundo tem curiosidade para saber o que aconteceu com esses garotos, que é o ponto forte do filme também, essas atuações, né, dessas crianças ali que pareciam que estavam vivendo aquilo de verdade, e pareciam que estavam atuando. Aí eu voltei assim com essa ideia, chamei o Luciano Vidigal, que é o meu parceiro, que é lá do Nós do Morro também, que tinha trabalhado no Cidade de Deus, ajudando a escolher os atores. E Lu, o que você acha desse projeto aqui? Vamos fazer? Aí a gente ligou pro Fernando Meirelles, perguntou se ele
autorizava. Então, se ele queria apoiar o filme, ele falava, não, faz aí, eu ajudo no que eu puder, mas eu não acho estranho eu produzir um filme sobre o meu filme, mas pode fazer, fica à vontade. Aí começamos a fazer, assim, e aí sem dinheiro, totalmente assim, vamos fazer, esse projeto vai dar certo, é um projeto vencedor, e aí aconteceu isso, a gente começou a filmar, as primeiras 2 semanas a gente estava assim, pagando nosso próprio dinheiro, aí o Globo fez uma matéria assim, sobre o filme, foi capa do Globo, e no dia seguinte o Canal Brasil nos ligou assim, ó, a gente quer entrar de sócio. Aí já entrou 50 mil, aí já começamos a roda girar, e o dinheiro entrar. Aí continuamos filmando, fiz um crowdfunded, consegui mais 20 mil. Aí depois eu fiz uma festa, consegui mais 10 mil. E aí conseguimos filmar. E aí é incrível como o poder da comunidade faz a coisa acontecer, né? Do encontro que você teve com tantos outros depois. Foram os encontros que foram acontecendo que permitiu que o filme acontecesse, literalmente. Lá no início, com a repórter, que me pediu ajuda, eu ajudei ela, depois ela me deu a ideia. Quando eu voltei, que eu chamo o garoto do Nós do Morro, o Luciano Vidigal, e a gente vai, Fernando Meirelles, para pedir autorização, aí depois vamos para filmar, aí um cara do Globo, amigo nosso, jornalista, faz uma matéria, aí surge o Canal Brasil, aí vem um crowdfunding, onde uma galera com uma comunidade ajuda a gente com grana, contrapartidas assim, de botar o nome no filme, de colaborar. Depois vem a festa, onde os amigos vêm a fortalecer e o ingresso da festa ajuda a fazer o filme. Aí depois vem o edital. Ou seja, é isso, são os encontros, são as parcerias que fez o filme acontecer. E além do dinheiro que é necessário, cada um depositando sua fé ali para a coisa acontecer e se materializar. Quando você fala em dinheiro, não é o tempo é dinheiro, né? Tempo que você gasta, que você abre mão, que você se dedica, aquilo ali vale dinheiro. No cinema, tempo é dinheiro total. Um dia de filmagem custa tanto, 2 dias custa 2x. Então, assim, você ter possibilidade, ter a disponibilidade de pessoas que colaboraram com você. Quando eu comecei a fazer o filme, ninguém ganhava nada. Então, tinha o som, tinha o câmera, tinha o cara da van, tinha o cara do estilo, tinha o produtor, todo mundo acreditando que aquilo poderia dar certo, sabe? Acreditando nas minhas ideias, no meu sonho. E depois deu certo, eles ganharam dinheiro e também se aproveitaram com o filme, fizeram parte dessa história. Eu acho que um dos grandes poderes da arte é isso, né? Esse acúmulo de fé, acho que essa energia tão transformadora que ela promove na gente, essa coisa de cura, pode estar vindo daí, né? De tanta... O cinema, para mim, tem um momento de ver, né, o filme, que também já é um momento muito especial, que você vai ver um filme no cinema, que você vai ser tocado pelaquela obra, mas tem um momento também de fazer o filme, né, que veio depois. Eu nunca imaginei, quando eu vim aqui no Estação Ver Filmes, que um dia eu ia poder passar um filme meu aqui, sabe? É inacreditável, assim. Aí você vê na tela um filme que você pensou, que você elaborou, que você trabalhou, e as pessoas gostando, se emocionando, é muito legal, assim. Não tem faz tudo valer a pena, sabe? Todo o sacrifício, todo o esforço, assim, falei, cara, valeu. Boa. E aí, pra gente fechar, então, essa nossa troca, a pergunta que eu deixo pro final, alguns dizem que é a pergunta de 1 milhão, tem outros que respondem com mais facilidade. Quem é você? Quem sou eu? A gente já recebeu alguns spoilers aqui, né? Mas se faltou alguma coisa, fica à vontade agora para completar. De uma forma poética, se eu falar de uma forma poética, eu sou um cara um sonhador, assim, um cara que realiza os sonhos, sabe? Um cara que sonha, vai atrás do sonho e realiza o sonho, assim, porque às vezes você sonha e você não consegue realizar o seu sonho. Tem muita gente que acontece isso por causa de toda essa dificuldade que a gente vive, mas eu sou um cara que sonha e vou atrás e realizo. Isso já é uma coisa muito mágica e muito especial. Mas sou um cara simples, um cara que vejo a arte, o cinema, né, que hoje em dia eu trabalho, como se fosse parte da minha vida, assim, do meu corpo, assim, sabe? Não sou deslumbrado, eu sei que o cinema, por mais que pareça, não vai me deixar rico financeiramente, não vou ficar famoso, talvez porque eu trabalho com um cinema mais alternativo, independente. Mas é uma coisa que eu adoro, assim, sabe? Como eu falei, poder fazer uma coisa que você ama
viver disso é um privilégio, assim. Então eu sou um cara privilegiado que consegue viver realizando seus sonhos, assim. Meio brega, talvez. Mas é verdade, cara, assim, eu tô o tempo todo fazendo, realizando, não deixo para depois, assim. E às vezes eu não consigo. Por exemplo, não consegui ir para as Olimpíadas. Não realizei um sonho de criança, assim. Mas, cara, só o fato de você tentar, de você acreditar, eu sei que eu dei todas as minhas forças, eu dei todo o meu esforço, tudo que eu podia para conseguir, eu fiz, assim. Eu não desisti, eu não deixei de tentar. Sim. Essa tentativa já vale muito, já é muito boa, sabe? Sim. O que eu amadureci, o que eu cresci e o que eu acabei evoluindo para chegar onde eu tô, deve muito a esse meu busca de ir para as Olimpíadas. Sim. Só que eu acabei, até brinco, assim, eu não fui nas Olimpíadas do esporte, mas fui nas Olimpíadas do cinema. O Cannes, Festival de Cannes, talvez seja o grande festival, o maior festival do mundo. Sim. Eu tive um filme meu passando lá, cara. Então, assim, eu não fui nas Olimpíadas do judô, mas fui nas Olimpíadas do cinema. Então, eu realizei meu sonho de uma outra forma. E é isso, criando novos sonhos, tá sempre estimulado, nunca desistir, nunca, sabe, às vezes passa por dificuldades, às vezes você não é o que você esperava, mas você sempre em frente, assim, seguindo. No movimento, né? No movimento. Que você disse, acredito. E além de realizar os seus, você tem ajudado a realizar os dos outros. Às vezes sim. E isso também é muito, muito rico, muito valioso. Como a gente disse, né? O dinheiro não é a única moeda. Com certeza. Então, dessas outras aí eu vejo que você também está... E é muito legal, assim, também eu vejo, às vezes você consegue fazer um filme, realiza um sonho, mas é legal também você ver o seu amigo fazendo também um filme dele, sua amiga, outras pessoas também realizando seus sonhos, sabe? Pessoas próximas ali. Só você também, só você fazer o que você ama, só você realizar seu sonho, também não tem muita graça se você não estiver junto com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você admira. Então, poder colaborar com o outro e depois ele também colaborar comigo é muito legal também. Sim. Quando um filme que eu ajudei, eu produzi, vence um prêmio, a pessoa se dá bem, eu fico felizão, cara, porque eu, de uma certa forma, ajudei um pouquinho para aquilo acontecer também. Eu costumo comentar com alguns amigos aqui pra gente fechar, que em uma vida provavelmente vai ser difícil de fazer tudo que eu quero, tudo que eu sonho. Aí quando eu vejo alguém fazendo um intercâmbio, disputando uma partida no Maracanã, eu gosto de pensar, e até comento com eles algumas vezes, falei, cara, eu me sinto realizando junto com você, porque é tão bom, né? Você acaba sentindo junto das pessoas com quem você está se conectado. Enfim, por fim, quero agradecer pela coragem de você ser quem você é, realizar seus sonhos e semear tantos outros por aí. Valeu, obrigado aí, boa sorte, vida longa aí ao seu programa, Desabafo. Valeu. Valeu.